Bom, a primeira coisa que eu não fazia em Cuba e eu faço no Brasil é fazer vídeos pra vocês. Tá, concentra, Rani, concentra. Agora vai. Olá, minha gente brasileira, que tal, como estão? Eu sumi um tempo, eu sei, mas eu já tô de volta e muito feliz de estar gravando pra vocês, porque como minha família toda tá em Cuba, estar aqui na internet conversando com vocês está sendo muito bom pra mim. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês coisas que eu não fazia em Cuba, mas eu faço no Brasil, e coisas que eu não faço no Brasil e que eu fazia em Cuba. E a primeira coisa que eu fazia em Cuba, que não faço no Brasil, ou pelo menos aqui no Brasil é diferente, é o jeito como a gente planejava pra ir pra praia. Lá em Cuba, um dia antes de ir pra praia, a gente colocava no congelador suco e água pra ficar bem congelado pra poder levar no dia seguinte pra praia. E a gente também fazia almoço pra poder levar em vasilha e tinha que ser algo de almoço que não estragasse. Então, geralmente, o almoço clássico para dia na praia era arroz amarelo e a gente levava ovo cozido também, porque dá pra comer meio gelado, que não é ruim. Daí a gente saía às 7, 8 da manhã, bem cedinho, pra ir pra praia e ficava lá, gente, o dia todo. Só voltava pra casa 6, 7 da tarde, quase de noite que a gente voltava pra casa. Tipo, eu voltava toda vermelha, parecendo um camarão, toda queimada, ficava o resto da semana me despelando, mas era o dia tudinho na praia e não era cansativo. Já aqui no Brasil, eu moro no Rio de Janeiro. Eu não sei se isso é uma característica única de aqui, tá? Eu não sei como que é nos outros estados. Mas, por exemplo, aqui, minhas amizades combinam de ir na praia, eu já acho que vai ser o dia todo. Aí, quando você entra no grupo pra ver o que tá sendo combinado, eles estão discutindo pra decidir se a gente vai de manhã ou de tarde. Ainda eles me perguntam, Rani, dá a tua opinião. Aí eu falo, gente, não pode ser o dia todo, não. Aí eles me ignoram, lógico, porque só vai se for de manhã ou de tarde. E ainda é pouquinho tempo, tipo, a gente chega na praia 2, 3 da tarde, quando dá 6 horas já tá saindo. Então pode-se dizer que aqui no Brasil eu nunca mais fiquei o dia todo na praia. Agora, algo que eu só faço aqui no Brasil. Eu sou professora de dança, dança do ventre, danças de aéreos, de circo, que seria lira e tecido acrobático, e professora de pole dance. Eu também dou aula de reforço de matemática e eu sou professora de espanhol. Eu dou aulas orgânicas para artistas que querem melhorar a pronúncia sobre textos. E agora na pandemia, poder transferir 80% das minhas aulas para o trabalho online tem sido muito bom. E isso jamais seria feito em Cuba, gente, porque em Cuba, além de não ter internet boa, o governo possivelmente não teria me deixado trabalhar em tudo isso que eu trabalho por conta própria. Eu iria ter que ficar anos atrás de licenças, e são licenças que possivelmente eles iriam negar pra mim. Mesmo que eu trabalhasse escondida, eu ia levar multas, toda hora iria alguém na minha casa pra me investigar, pra ver o que eu tava fazendo. Então eu não teria essa facilidade, essa liberdade de eu trabalhar naquilo que eu gosto. Agora, algo que eu só fazia em Cuba. Bom, lá em Cuba eu tinha costume de ir no cemitério de Colón. Eu sei, meio doido, né? Mas eu e mais um amigo meu, que aliás foi meu namorado, a gente ia lá no cemitério de Colón pra fazer desenhos das estátuas. Porque, gente, o cemitério lá é muito lindo. Vou colocar fotos aqui pra vocês verem. As estátuas são maravilhosas. Então a gente tinha esse hobby de sair da escola às vezes, levar folha de papel, né? E lápis de desenho e ficar lá desenhando as estátuas. Inclusive, eu sou da época de Linkin Park, então eu me achava que eu era a moça do videoclipe deles, que desenhava também. E lógico, isso eu nunca mais fiz aqui no Brasil, gente, porque primeiro que eu teria que achar um cemitério que seja parecido com aqueles mais antigos, cheios de estátuas. E aqui tudo muito longe, eu teria que pegar ônibus, fazer maior rolê pra chegar num cemitério pra pintar, e eu não tenho coragem, eu sozinha fazer isso. Enfim, aqui é outra história, eu não faria isso, eu nunca mais fiz, inclusive. Mas isso é algo que eu só fazia em Cuba. Algo que eu só faço no Brasil é que eu sou vegana. Eu sou vegana há 3 anos, eu optei por não comer nenhum tipo de carne. E, gente, essa mudança pra mim foi maravilhosa. Pensem o tanto que eu não aprendi a cozinhar depois de optar por essa alimentação. Eu aprendi a fazer cada prato e não sai caro pra mim porque eu só substituí o valor da carne pra comprar as outras coisas. Porém, em Cuba eu jamais teria condições de ser vegana, porque eu não teria condição financeira e nem teria os alimentos variados nos mercados, né? Então eu não poderia comprar verduras, legumes, igual eu faço aqui no Brasil. E tipos de grãos também não. Então em Cuba basicamente você come arroz e ovo na semana, ou então arroz e carne moída, ou então quando tem sorte tem arroz, feijão e ovo.
ou arroz, feijão e um frango. Mas nunca tem essa opção de comer várias verduras, de fazer um prato mais variado, igual aqui, que você vai no mercado, tem todo tipo de coisa. E olha que aqui eu vivo de aluguel, eu não ganho muito assim, eu ando de transporte público e mesmo assim eu consigo comprar essas coisinhas no mercado para ter essa alimentação. Algo que eu só fazia em Cuba era andar nas pracinhas, nas praças perto da minha casa de noite e andar pelo muro do malecão. Gente, eu amava fazer isso. Às vezes eu saía da escola de baile, de dança ou da minha escola normal do ensino médio e eu ia andar pelo malecão. Ou às vezes saía da faculdade. E eu ia pra lá pra ver o pôr do sol, porque o Malecón Havanero é muito lindo. É incrível andar por ali. Então eu ia do Vedado, que é um bairro, eu ia andando até a Havana Velha, que é outro bairro. Ou então ao contrário, depende por onde eu chegava. Às vezes eu ia de Havana Velha até o Vedado. Eu ia andando todo esse tramo assim no pôr do sol e ficava lá até de noite. E eu amava fazer isso. Eu sei que vocês vão dizer que aqui no Brasil, dependendo do lugar, dá pra fazer isso. E eu sei que eu tenho até amigas que moram em condomínio, que moram em lugares mais seguros, que elas andam de noite nas pracinhas. Ou que moram em bairros humildes, mas nunca aconteceu nada. Só que, gente, eu sou mulher e vários homens, inclusive amigos do meu pai, várias pessoas que têm filhas, têm me aconselhado a não fazer isso. E eu não tenho essa coragem de fazer isso aqui no Brasil. Então é algo que eu fazia só em Cuba, de andar assim até bem tarde. Aqui no Brasil eu não faria isso de andar sozinha na rua. Tipo, andar o necessário, né? Porque eu volto da escola tarde, mas eu venho rápido pra minha casa, não fico andando, vacilando pela rua. E detalhe, não significa que em Cuba não haja perigo, tá, gente? Tem perigo porque Cuba não é o paraíso e nem todas as pessoas são boas, perfeitas, existe ruindade em todo lugar. Então, assim, em Cuba tem risco de algo acontecer também, só que o risco é bem menos. Então, era algo que eu fazia mais lá. Eu também tinha mais coragem. Eu nunca tinha passado por coisas que eu passei aqui. Eu já fui assaltada 4 vezes, enfim. Aqui eu tenho mais medo de fazer isso. Agora, algo que eu só faço no Brasil. Gente, poder parcelar minhas compras. Foi assim que eu comprei minha TV, foi assim que eu comprei minha moto que eu andava em Palmas. Foi assim que eu comprei meu computador que eu estudo. Tudo parcelado. E muita gente fala, mas parcelar é um perigo. Gente, tudo é um perigo quando você não tem responsabilidade. Mas, por exemplo, eu nunca que teria R$2.000 para dar num computador. Então, parcelado eu teria 150, por exemplo. E aí foi assim que eu comprei todas as minhas coisas. E em Cuba eu só teria as coisas pagando à vista. Geralmente quem tem essas coisas lá são pessoas que têm familiares fora, que mandam dólares para eles. Ou então o cubano termina comprando de outro cubano que tem familiares fora e que manda as coisas. A gente sempre dá um jeito, não significa que lá ninguém tem nada. Mas essa facilidade de você trabalhar, dependendo, né, da situação financeira de cada um, eu sei que tem pessoas que não tem nada aqui, mas dependendo da situação, por exemplo, com o meu trabalho aqui no Brasil, eu consigo pagar essas coisas. Com esse mesmo trabalho, se eu estivesse em Cuba, eu não conseguiria. Essa é a diferença, mais ou menos. Outra coisa que eu só faço no Brasil é que aqui eu posso me manifestar. É perigoso? É. Lamentavelmente, no mundo inteiro existe repressão contra os manifestantes por parte da polícia. A gente viu isso nas manifestações aqui no Brasil, no Chile, na Colômbia, nos Estados Unidos. E em Cuba não é diferente. A diferença é que aqui você pode ir pra rua e se manifestar. Em Cuba você não pode nem cogitar ir pra rua. Primeiro porque não tem internet para você se organizar. E caso você se organize, a polícia e o exército já estaria na rua, mas os cubanos que não são nem polícia nem do exército, sabe, aqueles que se vestem em comum, eles estariam infiltrados e eles passariam as informações e eles pegariam todo mundo preso antes disso acontecer. E aqui no Brasil você vai, faz uma manifestação, pode ser que dê ruim, mas você faz a sua manifestação. O que nada justifica, né, no mundo todo, nada justifica essa repressão por parte da polícia com a população. Lembrando que a polícia também é população, ele deveria estar do lado da população. Lá em Cuba é 100% que isso não aconteceria, uma manifestação, até porque existe lei que é contra as manifestações, então você estaria infringindo uma lei. De vez em quando tem pessoas que vão pra rua, né? Nos últimos 2 anos, como eu falei pra vocês, tem acontecido muitas manifestações. Tipo, tá surreal a situação em Cuba, tá mudando. E eu vejo até que a mídia fala bem pouco sobre isso, não sei porquê, mas tá mudando. Agora, por exemplo, uma manifestação igual aconteceu aqui no dia 29, em Cuba jamais aconteceria. Agora, coisa que eu só faço em Cuba. Essa aqui vai parecer boba, mas eu vou falar mesmo assim, porque é algo que eu acabei de pensar. E aqui em Cuba, eu andava, só lá em Cuba que eu andei de carro muito antigo. E, gente, eu vou confessar pra vocês, eu gosto. Eu não vou negar que quando eu cheguei no Brasil, eu achei confortável demais poder sair com amigos, com meu pai, em carros modernos, confortável.
Eu me sentia que eu tava no mundo dos filmes, né? Mas em Cuba eu gostava muito de carro antigo porque eu tenho essa paixão por carro antigo. Eles têm um cheiro único dentro deles, dos bancos de couro, e esse cheiro de gasolina processada. Eu gosto. Me julguem, mas eu gosto. Uma coisa que eu só faço no Brasil é poder ir em Cuba. Isso mesmo, trabalhar o ano todo ou 2 anos, reunir com muito esforço, mas no final poder ir passar férias em Cuba com minha família. Conhecer lugares em Cuba que eu jamais teria conhecido enquanto morava lá, lugares que eu só conheci quando eu vim para o Brasil e consegui ir em Cuba como turista. E ir em Cuba assim que o governo brasileiro me questione por que eu estou indo em Cuba. Ir em Cuba assim que nenhum vizinho jogue ovo na minha porta porque eu estou deixando o Brasil. Ou o lugar onde eu trabalho não gritar para mim que eu sou antipatriota só porque eu estou indo em Cuba. Então essa liberdade de poder viajar, sem ninguém te julgar, eu tenho no Brasil. Eu não estou falando de liberdade de ter dinheiro, não. Tem anos que eu não tenho dinheiro. Tem vários, eu já fiquei um tempão sem ir em Cuba porque eu não tinha condições financeiras para ir. Então eu não tinha essa liberdade de aparecer dinheiro por magia e ir em Cuba. Mas eu estou falando de uma vez que você trabalha, uma vez que você reúne, não tem nada que te impeça de ir. E lá em Cuba, uma vez que você trabalha, uma vez que você reúne, se você conseguir reunir, às vezes o governo simplesmente diz, você não vai em lugar nenhum. E algo que eu só fazia em Cuba e não faço no Brasil, mas gente, aqui não tem nada a ver com vídeo, é algo bem pessoal mesmo, é passar muito tempo com a família. Eu acho que é algo que tem a ver com a minha família especificamente, não sei se outros cubanos vão se identificar com isso aqui, mas em Cuba as famílias ficam muito unidas. A gente tem um final de semana mais do que aqui, por exemplo. Aqui quase tudo está funcionando no final de semana, então as pessoas trabalham muito. As pessoas vivem distante uma das outras. Lá em Cuba a gente vive pertinho, geralmente a gente tem um final de semana para se reunir, para conversar, para o que seja. Então, como eu falei, isso aqui é algo bem pessoal mesmo. Lá em Cuba eu acho que é mais calma a situação. Aqui tudo mais agitado, às vezes eu não tenho tempo para nada nem para mim. Então esse tempo de ficar com a família, eu tinha mais lá. Supondo mesmo que minha família toda morasse aqui, tá? Eu tô supondo isso, porque aqui é muita mais correria. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu queria muito falar pra vocês que a gente já é 10 mil. E eu tô muito feliz por isso. Eu acho que eu já tinha falado num outro vídeo que eu ainda não subi pro canal, mas eu vou subir depois. Desculpem se eu falei repetido, porque eu fiquei feliz na época e eu não subi esse vídeo ainda. E eu tô falando aqui de novo pra vocês. Já somos 10 mil e eu só tenho a agradecer. É muito difícil estar em um país estrangeiro. E esse canal tem me ajudado muito a me conectar mais com o Brasil, me conectar com vocês. E tem me ajudado muito com a minha ansiedade também. E eu sei que tem muitas coisas que eu tenho uma forma de opinar e ver o mundo diferente. E a gente discorda às vezes. Só que mesmo assim vocês me acompanham, me fazem comentários muito bonitos. E existe um respeito, então eu quero agradecer muito por isso. Obrigada. Teve uma pessoa que me perguntou onde que eu gravava meus vídeos e eu gravo, gente, aqui em cima. Essa é a parte de cima da minha casa. Minha casa é pequena, mas ela tem parte de cima. Essa é a mesa que eu faço meus desenhos, meus trabalhos da faculdade. Essa é minha outra mesa e aqui está meu gatinho lá em cima. E aqui é a janela que eu gravo pra vocês. E é isso, gente. Somos muitos, bilhões de humanos no planeta.